Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta do Facebook, do YouTube e das demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Programação transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, sempre às quartas-feiras, a partir de 21 horas e 30 minutos. No Facebook, acesse a página através do RPT Play e assista a nossa programação em tempo real, baixando sempre o aplicativo pelo RPT Play, no seu celular pelo Play Store. Para você que já está ligado em nosso programa via Facebook, dê um alô para nós e faça seus comentários, se possível. Estamos ao vivo agora, 21 horas e 45 minutos e 45 minutos. E estaremos sempre em permanente diálogo com você. Nossa programação é transmitida, está no YouTube. Para acessá-la, basta que você vá à nossa página, clicando lá no campo próprio, Dossiê História, você vai acessar a nossa página no YouTube. Há uma programação toda já passada, você pode escolher o tema, se servir para a sua pesquisa ou então para o seu entretenimento. Lá você encontrará sempre temas variados. Hoje, dia 25 de setembro de 2019, é o 269º dia do ano no calendário gregoriano e faltam apenas 97 dias para o final do ano de 2019. Estamos já no final do ano. Já não vai dar tempo para mais nada, você tem que se preparar já para o final do ano. O tempo não para e nós vamos em frente. E o nosso primeiro quadro do programa é o Pensamento do Dia. Então vamos lá, vamos ver aqui na tela o nosso Pensamento do Dia. Com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil como ela mesma. Ou melhor, como ela mesma. Joseph Pulitzer. Vamos conhecer o Pulitzer. Quem foi Pulitzer? Temos aqui Joseph Pulitzer, um jornalista, editor e publicador de origem húngara. Ajudou a definir o padrão do jornal moderno e tornou o jornalismo ou a imprensa o chamado quarto poder. Na sua época, foi um poderoso jornalista norte-americano. Eu tenho que colocar para vocês aqui que ele nasceu em 10 de abril de 1847 e faleceu no dia 29 de novembro de 1911. Então, ele viveu bastante o século XIX. E ele foi uma pessoa muito importante no crescimento ou no desenvolvimento da imprensa mundial, porque ele deixou uma série de referências que depois a imprensa moderna seguiu os passos dele. Ele era de uma família judia, educado em escolas privadas em Budapeste, na Hungria. Tentou ser soldado quando tinha 17 anos, mas a sua saúde era frágil e problemas na visão o impediram de seguir carreira militar. Em 1864, foi para os Estados Unidos, trabalhando como pedreiro, tratador de mulas e estivador. Em 1878, em St. Louis, criou o Post-Dispatch e o Evening Post e tornou-se
figura importante no cenário jornalístico. Casou com uma figura da elite norte-americana, Kate Davis, que lhe proporcionou acesso às altas classes. Mais tarde, em 1883, mudou para Nova York e comprou o New York World, dos mais importantes na época, dos jornais mais importantes, dando início ao que seria o novo jornalismo, com reportagens investigativas, combatendo a corrupção política e se aproximando da população de baixa renda. Começou muito bem. Depois ele introduziu os recursos publicitários na imprensa para não depender dos políticos e de seus partidos, conquistando assim a sua independência financeira, haja vista que os jornais da época eram vistos apenas como porta-vozes de poderosos. Nós estamos falando aqui de 1870 em diante, do século XIX para o início do século XX. Ele foi muito criticado por praticar o chamado jornalismo amarelo, ou como se conhece no Brasil, como imprensa marrom, pelo conteúdo sensacionalista que apresentava muitas fotos, letras garrafais, notícias sobre crimes, esportes e mulheres. Com o tempo, isso era uma inovação na época. Com o tempo, ele passou a sofrer uma doença degenerativa que lhe deixou cego, e aí ele começou a sofrer constantes ataques de fúria. Começou a exigir demais dos seus funcionários. Aí ficou muito desgastado por conta de uma guerra de rivalidades com o jornal New York Morning Journal, porque aí eles começaram a investir nessa concorrência, cada um querendo ser mais sensacionalista do que o outro. E aí eles foram ao extremo, começaram a inventar notícias, aumentar notícias para impactar as vendas, e com o tempo, essas publicações, porque o povo se cansou. Isso parece que está acontecendo hoje, né? Você vê que a história se repete em ciclos de formas diversas. Então, isso aí está se repetindo agora, com a imprensa brasileira, né? Com o tempo, essas publicações perderam prestígio e entraram em crise. A imagem de Pulitzer ficou bastante abalada. Nos Estados Unidos, a Universidade de Colômbia, em homenagem a ele, ao Pulitzer, administra um prêmio outorgado a pessoas que realizem trabalhos de excelência na área do jornalismo, da literatura e da composição musical. É o famoso prêmio Pulitzer. Muito bem, então aqui encerramos o nosso pensamento do dia e vamos ao nosso segundo quadro, que é o dia 25 de setembro na história, e eu vou pedir a vinheta. – 275 da nossa era cristã. Nós fizemos aqui alguns destaques para este dia 25 de setembro. Pela última vez, o Senado romano escolhe um imperador, Marco Cláudio Tácito. Tem uma foto aí para mostrar do antigo Senado romano. Ele era o Senado, a mais remota assembleia política da Roma, política, melhor dizendo, da Roma antiga. Ele originou-se nos conselhos de anciãos da Antiguidade Oriental. Só que esse prédio aí foi construído por César, nos idos de 40 a.C. Mas o Conselho dos Anciãos da Antiguidade Oriental, que inspirou Roma, né, o Senado romano, que datava de 4000 a.C., era a Assembleia dos Notáveis. Então, inspirado nessa Assembleia da Antiguidade Oriental, o Império Romano criou, na época Roma, né, o reinado de Roma,
criou esse conselho dos pater familiae, que eram as famílias patrícias provenientes da monarquia romana, que foi a primeira fase da era romana. Depois, na República, isso foi até 509 a.C., depois veio a República em 509 e ela foi até 27 a.C. Aí, o Senado tinha um papel importantíssimo, porque ele era a magistratura suprema do Império Romano. E foi mantido durante todo o Império, até 1453. Bem verdade que, em 1453, o Império do Ocidente já não existia mais. O que existia era o Império do Oriente, o Império Bizâncio. Por isso, essa data, 1453, que é a data que registra a queda do Império do Oriente, em 1453, pela invasão dos otomanos, que tomaram, então, Bizâncio. Roma já tinha caído lá atrás, em 476, naquele episódio em que, outro dia até comentei isso aqui, não sei se foi na semana passada ou retrasada, o imperador Rômulo Augusto, adolescente e enfraquecido, ele era um menino, como ele era filho do rei, ele herdou e assumiu o trono. Ele foi forçado a se render ao chefe militar germânico, Odoacro, que tinha sido anteriormente um soldado romano também, conhecia bem as regras de Roma. Então, voltando ao Senado romano, o termo latino senatus, derivado da palavra senex, que significa homem velho, significa, portanto, conselho de anciãos. É o que o nosso Senado aqui também no Brasil deveria ser, um conselho dos políticos mais experientes, mais veteranos, mais conscientes da sua função, do seu encargo político. No entanto, hoje nós vemos jovens desvairados no Senado fazendo bobagem. A origem, possivelmente, vem da estrutura tribal das comunidades do Lácio. As comunidades do Lácio foram aquelas comunidades latinas que nasceram e se desenvolveram em volta do rio Tibre, onde hoje Roma é a cidade estabelecida naquele local e onde foi a capital do Império Romano. Então, essas são as comunidades do Lácio. Dizem até que o português é a última flor do Lácio, Isso é cantado em prosa e verso. Então, foram construídos em Roma a tribo latina, Então, esse é o significado do cenário. São os homens experientes de uma civilização que são escolhidos para que possam direcionar os destinos de uma nação. No entanto, nem sempre todos os mais velhos são pessoas ajuizadas. Vide o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Durante a República, o Senado fora a alma de Roma, mas durante o Império, a sua influência começou a diminuir. Quando ele se tornou de República para Império, em 18 a.C., o imperador Augusto reduziu o número de senadores, já foi a primeira mexida, de 60 senadores a 60, dos 300 que antecediam. E com isso ele viabilizou o funcionamento do próprio Senado, porque aquilo era uma grande confusão. É a mesma ideia que se tem hoje de que 82 senadores, são muitos senadores, podiam ser diminuídos para 40 e poucos, 2 senadores, ou 50 e poucos, 2 senadores por estado é o suficiente, não precisariam 3. Aos poucos, seus questores eram os senadores jovens, eles foram afastados das funções administrativas gradativamente, e aí a instituição foi perdendo a importância enquanto assembleia política. Durante o Principado, que foi um período que mediou entre 27 da nossa era cristã até 285, até o ano 285. O Senado, nesse período, manteve-se em aparente posição de destaque, mas, na realidade, era orientada pelo príncipe, E Otaviano é que inaugurou essa sistemática. Príncipe foi exatamente esse período em que o império tinha, como imperador, os herdeiros. Havia uma herança do trono, Pai, filho, neto, etc. Então, essa sequência era muito comum
né, entre nobres do Império Romano, as famílias nobres do Império Romano que tinham. Mas isso foi interrompido a partir de Diocleciano, que inicia uma fase do dominato, isso lá em 285, uma monarquia absoluta, encaminhada paulatinamente. Então, registra-se que a partir de 275, do ano 275 da era cristã, em diante, o Senado perde o poder de escolher o imperador. Isso era uma coisa, assim, marcante. Tanto é marcante, e esse último foi o imperador Marco Tácito Cláudio, que foi até um bom imperador. Pelo que eu li do currículo dele, ele enfrentou algumas situações e manteve o governo na mão. Ele morreu de doença, de morte natural. Ele é o último, então, imperador escolhido pelo Senado romano. E aí, então, a partir de Diocleciano, é que se inicia a queda do Império Romano, que vai acontecer, finalmente, em 476, naquele episódio em que aquele jovem adolescente é retirado do posto pelo o bárbaro germânico que tomou o poder. O que fica dessa lição é que o início da queda do Império Romano, que vai acontecer em 476, ele marca uma lição para todos nós. Um Estado que não preserva suas instituições está fadado ao desaparecimento. Então, essa que é a grande realidade. Aqui, eu esqueci aqui o nome do imperador adolescente, que era o Rômulo Augusto, né, e que foi forçado a se render ao chefe germânico Odoacro. É muito nome e muita data para a gente guardar. Seguindo em frente, então, vamos agora ao dia 25 de setembro de 1926, também uma data marcante, é um dos destaques do nosso dia na história. É a assinatura da Convenção sobre a Escravatura, sob os auspícios da Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações foi uma instituição global, construída após o término da Primeira Guerra Mundial. Logo depois do Tratado de Paris, estabeleceu-se, então, essa Sociedade das Nações, que criou um mecanismo. Então, depois, lá em 1926, ela foi criada em 1920, 21. Então, quando chegou em 1926, eles criaram um mecanismo internacional para perseguir a prática da escravatura. A definição desta convenção define a condição da pessoa que é capturada ou adquirida para o comércio e que para os trabalhos forçados em qualquer das suas formas, como escravidão. Bom, então aqui a gente deduz uma série de situações. A primeira delas era o seguinte, que a escravidão não acabou no século XIX, que o Brasil não foi o último país que aboliu a escravidão. A escravidão continuou ao longo do início do século XX e perdura até hoje. Até hoje, pessoas são sequestradas para se tornarem escravas. E há várias modalidades de escravidão. Quer dizer, o mundo moderno não acabou com a escravidão. Quer dizer, a escravidão é algo que perdura desde os primórdios das civilizações e continua além do pós-moderno ou do pós-tudo, como a gente classifica hoje. A fase que nós estamos vivendo já é a fase do pós-tudo que já aconteceu, e a escravidão continua. Então, é muito marcante isso aqui. Todas essas resoluções, quando foi extinta, porque essa Sociedade das Nações, ela não deu certo. Ela, antes da Segunda Guerra Mundial, ela já tinha praticamente ido para o espaço. Tanto é que, no término da Segunda Guerra Mundial, eles, então, criaram as Nações Unidas, organizaram
uma nova instituição chamada Nações Unidas. E é Nações Unidas, não é a Organização das Nações Unidas, como nós brasileiros chamamos ONU, não é ONU, é Nações Unidas, e a sigla é NU. E internacionalmente, todo mundo fala United Nations, está lá, UN, essa é a sigla, não é? Organização das Nações Unidas. Se ela já é uma organização, não precisa chamar de Organização das Nações Unidas, basta que você chame de Nações Unidas. E temos aqui, então, com uma foto também para mostrar, a reinauguração do Museu do Café do Brasil. Isso é uma construção em estilo eclético, eu vou pedir para mostrar aqui na nossa... É uma construção em estilo eclético em Santos, São Paulo, que funcionou a Bolsa do Café de Santos. Ela é localizada na rua 15 de novembro, no centro histórico da cidade de Santos, São Paulo. Transferiu-se para este palácio em 1922, construído especialmente para as suas funções. E mas a Bolsa entrou anteriormente em atividade em 1917. Esse prédio foi a Bolsa Oficial do Café e traduz arquitetonicamente o apogeu e o predomínio da produção mundial de café. Cúpulas de cobre, grandes esculturas, vitrais, mármores, trabalhado por artífices estrangeiros e obras de arte. Painéis de Benedito Calixto na sala de pregão. Há uma série de representações históricas da cidade de Santos em pintura. Uma mitologia da nação brasileira e da própria história da cidade de Santos, que é, historicamente, muito simbólica. Santos tem uma história fantástica da colonização dos primeiros dois séculos do Brasil colônia, do Brasil governo geral. Santos teve uma participação muito importante e exportou migrações internas para várias localidades do Brasil, para que o Brasil fosse ocupado por gente para evitar os ataques de piratas franceses, ingleses e também de espanhóis. Então, temos aqui temos também ainda, além dessa mitologia, símbolos, maçons com a estrela. Vamos mostrar mais uma vez a foto, né? Símbolos maçons com a estrela de 6 pontas no chão, que demonstram a força da riqueza do comércio do Brasil. Deixa eu ver aqui, está lá, ó, lá no centro está a estrela. Por quê? Porque, na época, os maçons eram basicamente os grandes comerciantes, né, do café. E gerou muita riqueza para o Brasil. Muito bem, então aqui estamos encerrando também mais esse quadro, dia 25 de setembro na história. E vamos agora ao nosso terceiro e último quadro, que eu vou fazer como matéria de fundo o nosso jornalismo dossiê História, porque hoje nós não vamos ter entrevista, então nós vamos seguir em frente com algumas pendências que eu já gostaria de mostrar e não tinha mostrado anteriormente. Vamos à vinheta, então, do jornalismo dossiê História. A senadora juíza Selma Arruda, do Mato Grosso, no plenário do Senado, abrindo uma parte na fala do senador Cajuru, que tem mantido uma luta incessante contra o ministro Gilmar Mendes, contra quem ele pediu impeachment lá no Senado, ela faz uma análise do atual Poder Judiciário, que, vamos ser realistas, né? Nós temos um Supremo Tribunal Federal que é caricato, né? Hoje, ninguém mais acredita nele. Nem aqueles que estão sendo protegidos por eles acreditam mais neles. E, diga-se de passagem, o Lula, que já faz críticas contumazes, assim,
interativas contra o Supremo. E está sendo defendido pelo próprio Supremo. E ela fala, então, que o Supremo Tribunal Federal inaugurou um estilo de julgar que é uma espécie de tirania. Selma, a senadora Selma, põe o dedo na ferida do Supremo Tribunal Federal e assinala que a magistratura do Brasil, de uma forma geral, e ela é magistrada, ela largou a toga recentemente, se elegeu senadora e foi para a política. E ela diz que a magistratura nacional tem vergonha do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma realidade. Nas conversas que a gente faz com magistrados conhecidos, que a gente comenta e que eles comentam, eles mesmos riem do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é uma instituição que está desmoralizada. Eu acabei de citar aqui um fato que ocorreu com o Senado de Roma, há séculos atrás, lá, 275 depois de Cristo. Eles começaram a desprezar a instituição. Olha o que aconteceu. 2 séculos depois, Roma se espedaça, cai, acaba a Roma ocidental, o Império Romano do Ocidente. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal também vive esse declínio institucional. Vamos ouvir e refletir sobre o que a senadora juíza Selma Arruda fala sobre o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, senador Cajuru, nós chegamos a um ponto em que o que diz a lei não conta mais. Não conta. O senhor não tem mais a sua intangibilidade garantida pela Constituição Federal, porque é um parlamentar e tem o direito de se exprimir como quiser. As pessoas instauram um inquérito no Supremo Tribunal Federal sem sequer se dar conta ou achar que o povo não vê, que eles ficam impedidos de julgar qualquer resultado desse próprio inquérito que eles mesmos estão instaurando. Então, é uma espécie de tirania que se instaurou, infelizmente. Se nós precisamos dos 3 poderes, dos 3 pilares, para garantir a democracia, nós precisamos que os 3 pilares estejam sadios, que os 3 pilares estejam se comportando como a Constituição determina. E não é à toa, senadores, que a própria Constituição permite, sim, a instauração dessa CPI, permite, sim, a investigação de atos, não de instituições, de investigação de atos particulares de alguns dos seus membros que extrapolam a sua competência, extrapolam os seus poderes. Nós temos um código de ética na magistratura, eu digo nós porque eu acabei de sair da toga. Nós temos um código de ética da magistratura que nos proíbe de exprimir opiniões sobre processos de julgamento. É tudo o que alguns membros do Supremo Tribunal Federal não conseguem fazer. Quando juíza, se eu desse uma entrevista dizendo, olha, pelas provas que carreei até agora aos autos, eu penso que pode haver uma condenação, tchau. Eu estava fora do processo, era declarada suspeita, ainda respondi um processo na corregedoria. Aqui é show. Todos os dias você vê na TV, é ministro xingando procurador, é dizendo isso, é falando aquilo, é dando opiniões próprias, agindo politicamente. Isso é contra o nosso Estatuto de Ética. Portanto, eu lhe digo, a maioria da magistratura, senhor presidente, tem vergonha do que hoje se transformou o Supremo Tribunal Federal, graças à atitude de alguns de seus membros. Existem pessoas seríssimas, dignas, que devem, precisam e merecem o nosso respeito. Mas existem pessoas, sim, que precisam ser freadas. É frear a conduta. Não se quer frear pessoas, a gente quer frear a conduta que está inadequada para aquele cargo que está ocupando. Enquanto não se abrir esta caixa preta que se transformou o Poder Judiciário, isso me envergonha como magistrada. Saber que nós somos parte de uma caixa preta intangível, intocável, e se alguém disser
que vai mexer com isso, acontece o que o senador Girão acabou de falar, vem te perguntar nome de quem assinou lista, mas isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. As coisas não podem mais acontecer dessa forma. Nós estamos num país, num Estado democrático de direito, nós temos uma Constituição para respeitar, assim como o senhor tem obrigação, eu tenho obrigação, lá também tem obrigação de respeitar. O cidadão brasileiro, eu não sei o celular de vocês, mas o meu não para um minuto de pessoas de todo o Brasil pedindo, exigindo esses esclarecimentos. Não estamos aqui para fazer caça às bruxas. Nós estamos aqui para agir institucionalmente, em busca de esclarecimentos que deem à sociedade pelo menos um conforto de saber que as coisas não vão acontecer e ninguém vai fazer nada. Muito bem. A juíza Selma, ela prendeu muitas pessoas lá, muitos políticos lá no Mato Grosso, né, que é o estado dela. E ela passou a ser, inclusive, perseguida, quando ainda magistrada, pelo Gilmar Mendes. Porque o Gilmar Mendes ele se avoca no direito de ser o dono do Estado. Tudo tem que passar pela mão dele. Os amigos dele, quando são presos, quando são pegos em flagrante, roubando, ou com provas que são presos, ele quer soltar todo mundo. Então, esse aí é o Gilmar Mendes. Agora, vamos seguir em frente aqui, vamos ao Bolsonaro. Bolsonaro, antes de viajar à América para o Encontro Anual das Nações Unidas, faz ampla explanação sobre a Amazônia ao povo brasileiro. Vamos ouvir e depois comentamos. Macron acabou de falar duas coisas sobre o Brasil. Abre aspas, o que nós precisamos é construir esse novo direito internacional do meio ambiente. Ele baixou o tom um pouquinho, mas o objetivo é o mesmo. Não podemos ficar apenas na retórica. Não é porque uma coisa está num pedaço de papel na nossa Constituição, que nós acreditamos, mas que possa ser realidade lá na frente. A última palavra quem dá vai ser o cidadão que está na minha esquerda aqui. Se nós podemos realmente fazer frente a essa sanha que há algum tempo, desde 91, eu acompanho dentro da Câmara, contra o nosso território. A outra frase do senhor Macron: é indispensável construir uma boa governança internacional. Agora, uma boa frase aqui. Nós sabemos que o presidente Donald Trump, ao qual tenho profundo apreço, já estive com ele algumas vezes, falei com ele agora, acho que foi sexta-feira, conversei com ele novamente, e ele tem a sua comunicação via mídias sociais. Acabou de tuitar aqui. É coisa que me alegra bastante, talvez aí os senhores, ou a maioria dos senhores. Já pude conhecer bem o presidente Jair Bolsonaro em minhas tratativas com o Brasil. Ele está trabalhando duro contra os incêndios no Brasil. Em todas as áreas, ele está fazendo um grande trabalho pelo povo brasileiro. Não é fácil. Ele e o seu país têm o inteiro e absoluto apoio dos Estados Unidos. Então, o G7, nós não temos nada contra o G7, muito pelo contrário, nós temos contra um presidente do G7. Que nós sabemos o que ele está reverberando e qual a sua intenção e por quê também. Isso eu acho que não é dúvida para ninguém. E nós devemos nos preocupar, sim, com o que vem acontecendo no Brasil. A nossa união é importantíssima, aqui não tem esquerda nem direita, tá? É uma questão de soberania nacional. Agora, só está sendo potencializado pela Globo e pelos outros países porque o nosso governo não aceitou, como quando vim de Osaka, demarcar mais dezenas de áreas indígenas aqui no Brasil. Se eu demarcar agora, Barbalho, pode ter certeza, se eu demarcar agora o que eu falei para vocês aqui, o fogo acaba na Amazônia daqui a alguns minutos. Acaba daqui a alguns meses. O que o primeiro mundo quer, alguns países do primeiro mundo, são todos, tanto é que a gente vê o americano ao nosso lado, o espanhol, italiano, e tantos outros que eu conversei aqui na América do Sul também, eles querem a nossa soberania e que nós possamos decidir o futuro da Amazônia com racionalidade. Ninguém quer aqui tocar fogo e destruir a Amazônia. Até porque, né? Se a gente botasse aí 1 milhão de homens com motosserra na mão, levaria quantas décadas para destruir a Amazônia? Tá? Então é um absurdo que fala a nosso respeito. Até porque o estado, se não me engano, prezado governador do Amazonas, é o estado que tem menos foco até pela umidade, pelas condições climáticas, tá certo? Tem mais aonde? Em outros estados aqui, onde o agronegócio, a pecuária, chegou sem transgredir.
E focos de incêndio existe, né? Até eu perguntei agora há pouco, ontem perguntei para quem trata desse assunto aqui, uma fogueira de São João é detectada por satélite como um foco de incêndio. É isso mesmo, Dr. Casares? Foco de calor, tá? Então, até isso é feito. Então, tudo usam, não é contra eu, é contra o Brasil. E nós estamos unidos nessa aí. Esse documento será feito até quinta-feira pelo ministro Onyx Lorenzoni, e nós, se Deus quiser, venceremos essa etapa. Só com isso que eu mostrei para os senhores, quilombolas, reserva indígena, proteção ambiental, o nosso agronegócio simplesmente vai ficar inviabilizado. Acabou. E se acabar o agronegócio, acabou a nossa economia. Nós vamos ficar aqui, como naquela casa, né, onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E o que de muito importante aconteceu, em cima de uma coisa que nós não queríamos, né? Em parte, as queimadas aqui na região amazônica, que não é isso tudo divulgado em especial para a nossa TV Globo. A TV Globo faz um trabalho excepcional do outro lado, de fora do território nacional, contra nós aqui. Está nos unindo, despertando um sentimento patriótico e cada vez mais mostrando que o Brasil tem tudo para dar certo. É só nós aqui continuarmos nessa linha que estamos adotando aqui, pensando no Brasil como um todo. Aqui, desculpa, aqui não tem estado mais importante do que outro. Todos são importantes, até o menor estado que nós temos, que é o Sergipe, né, se não me engano, até o maior, que é o estado do Amazonas. Todos são importantes. E a nossa união vai nos tirar dessa situação que nos encontramos no momento ainda e fará com que o Brasil sairá muito, mas muito maior do que entrou. Que pese aqui a nossa TV Globo fazer uma campanha massiva, antipatriótica, tá, e entreguista para o Brasil e para fora do Brasil. Essa posição colonialista do Macron, ela, além de ser lamentável, ela tem um passado triste. 90% das colônias francesas vivem em situação lamentável. Então, isso talvez fosse bom ser lembrado por algum jornalista, que seja um pouco mais moderado e que tenha algum sentido patriótico, que a França não pode dar lição a ninguém nesse aspecto. Eu vivi o problema no Haiti. O Haiti é a colônia francesa, uma delas. Tem um monte na Europa, onde eles passaram, deixaram um rastro de destruição, de confusão, de miséria. Então, eles não podem dar esse tipo de conselho a ninguém. Isso é molecagem. Tá aí o recado do Bolsonaro. Eu estou com o tempo muito apertado, eu tenho 4 minutos, então eu só vou mostrar 3 mapas para vocês, para a gente fazer a definição do que é a Amazônia, o que é a Amazônia legal. Então, vamos aqui da região. Esse mapa aqui é o mapa da região da Amazônia legal, que compreende os estados do Amazonas, do Pará, uma parte do Maranhão, o Tocantins, o Mato Grosso, Rondônia e Acre. Então, nós vemos que a Amazônia legal não é só o bioma amazônico, não é só a região norte, onde tem o Amazonas, o Pará, o Acre e a Rondônia. Ela compreende também outros estados que não são do bioma amazônico. Por isso que ela é chamada de Amazônia legal, não é? Então, aqui nós temos agora o mapa da região norte, que é a região que compreende os estados de Rondônia, do Acre, do Amazonas, de Roraima, do Amapá, do Pará e do Tocantins. Mato Grosso já não está, o Maranhão já não está. Então, essa é a diferença entre região norte e a Amazônia legal. Agora nós vamos ver o bioma amazônico, que é o outro mapa do bioma amazônico. O bioma amazônico é só isso aqui. Essa parte verde aqui. Esse é o bioma amazônico. E o bioma amazônico, ele compreende 6 ou 7 características diferentes. Você tem a selva, você tem pastos, você tem uma área de planície, como em Roraima. Roraima não tem praticamente, no estado de Roraima, não tem selva fechada, é tudo campo, né? Então, há vários, dentro do bioma amazônico, há várias características, né?
Aqui, por exemplo, na Amazônia Legal já é outro bioma, né? E no Maranhão, parte do Maranhão, já é outro bioma também. Então, quando se fala em fogo na Amazônia, você fala nesses estados que estão aqui na borda do bioma amazônico, porque é muito difícil tocar fogo na selva amazônica, porque a selva amazônica concentra um número muito grande de umidade, e essa umidade não deixa que o fogo se alastre, porque praticamente no interior aqui da Amazônia é tudo banhado de água, então não tem como colocar fogo, não tem como destruir. Por isso que o Macron, que não entende nada de Amazônia, apesar de ele se apoderar de uma parcela da região amazônica lá, da Guiana Francesa, ele não entende nada de bioma amazônico, muito menos ainda de biomas amazônicos, do bioma amazônico da Amazônia brasileira. Então, esse aí é o recado, a minha explicação que eu queria deixar. Eu, infelizmente, vou ter que encerrar o programa, porque eu estou com pouco tempo. Hoje eu comecei um pouquinho atrasado. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês, a audiência. Prometer retornar aqui na próxima quarta-feira, 21h30. Espero você aqui novamente. E não esqueça que o nosso programa de hoje terá reprise domingo, às 9h da manhã. Uma boa noite a todos vocês. E para quem assistiu em outro horário, uma boa tarde, um bom dia. E até então, a semana que vem, na quarta-feira, até lá estaremos aqui. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência.